JHSF, excelência em alta renda, reconhecida internacionalmente. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor. Eu sou Ralph Manzoni Júnior e falo direto do estúdio do Neofeed. O meu convidado de hoje é Ricardo Canetis, sócio da Spectra. A Spectra é uma gestora que tem aproximadamente 7 bilhões de reais sob gestão. Ricardo, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Aliás, tem que fazer esse registro aqui, é a primeira vez no Café com o Investidor que eu entrevisto alguém que eu já entrevistei. Honrado. E por um motivo muito especial, um estudo que a Spectra, que é uma gestora de ativos alternativos, acabou de fazer, que tenta encontrar uma relação entre o dólar e os investimentos. Vamos lá? Que é esse estudo? Quais são as principais descobertas desse estudo feito pela Spectra e pelo INSPER também? Claro. Acho que o principal insight vem de e contra o que o senso comum diz. 100% da Faria Lima fala que a gente perdeu, a indústria de Private Equity Venture Capital perdeu muito dinheiro por causa do nosso câmbio. E que o câmbio destruiu o retorno dos investidores em dólares. O estudo mostra que, de fato, a gente tem uma perda de 7,5% ao ano na média entre a TIR em dólares versus a TIR em reais que o investidor teve nesses últimos 20 e tantos anos. Claro, alguns deals foram muito piores, outros não tanto, na média foi 7,5%. Dito isso, a teoria básica microeconômica diz que a diferença de câmbio devia ser a diferença de inflação entre dois países no período longo de tempo. A diferença de inflação entre o Brasil e os Estados Unidos nesse mesmo período foi de aproximadamente 5% ao ano nesse longo período de tempo. Logo, a perda cambial foi só de 2,5%, a diferença entre a diferença de câmbio e a perda real. 2,5% não é desprezível, mas é longe de ser algo que destruiu a indústria de investimentos local. Então significa que, por conta de um dólar sobrevalorizado, a TIR, que é a taxa interna de retorno, se eu não me engano, é isso mesmo, né? Exatamente. É menor em dólar do que em real, mas não é tão grande quanto se imaginava. A TIR é 7,5% ao ano menor em dólares do que em real nos últimos 25 anos. Isso é muito alto. Só que a inflação no Brasil foi muito maior do que nos Estados Unidos. Todo mundo sabe disso. Ela foi maior em 5% ao ano nesse período. As empresas fazem parte da economia real. A inflação afeta a receita das empresas positivamente. Quanto mais inflação a gente tem, mais receita a gente tem. Então vamos supor, hipoteticamente, que o câmbio tivesse se desvalorizado 5% ao ano, mas a inflação no Brasil tivesse sido de 5% ao ano. Na prática, o investidor não perdeu dinheiro com o câmbio, porque de um lado ele ganhou TIR em receita crescendo, de um lado ele perdeu TIR no câmbio se desvalorizando, deu net igual. O que o estudo mostra é que o neto foi 2,5% a menos pior para o brasileiro. É sim, ruim, atrapalhou, mas não é isso que estragou a indústria. Quer dizer, o dólar hoje está 5,40 aproximadamente, cresceu mais de 10% ao longo desse ano, a cotação do dólar sobre o real. Quer dizer, isso não é um fator que está impactando os investimentos da indústria. Desculpa, impacta, e a gente tem um outro insight que a gente teve também. Muito investidor chega para a gente e fala, putz, agora é a hora, oportunismo. Dado que o câmbio está extremamente desvalorizado, é a hora de investir no Brasil. E por isso eu vou ganhar dinheiro com câmbio. A gente fez um estudo nos últimos 25 anos, o que aconteceu com a TIR, com a taxa de retorno do investidor, que investiu em momentos em que o câmbio estava sobrevalorizado e que estava subvalorizado. Sobrevalorizado, a gente vai lembrar em 2011, quando o real e o dólar estavam 1,5 e a gente ia para Nova York achando que estava barato, né? Esse era um momento que claramente estava sobrevalorizado. Sobrevalorizado em 97, logo antes da desvalorização, estava sobrevalorizado. Né? Em quase todos os momentos que o investidor investiu no Brasil em momentos de câmbio sobrevalorizado, ele perdeu muito dinheiro por causa do câmbio. A taxa cambial atrapalhou muito a TIR desse investidor. Agora, no outro lado, a gente deveria imaginar o contrário. Então, quando você investe, quando ele está subvalorizado, você vai ganhar dinheiro com o câmbio. Não é tão verdade. Em alguns momentos se ganhou, em alguns momentos se perdeu, então vira mais incerto, o que é melhor do que a certeza de perda. Mas a gente não consegue vender oportunismo, que dado que agora o câmbio está muito desvalorizado, que é um bom momento para se investir. Quer dizer, não dá para dizer que é hora de investir.
Não dá para dizer que é hora de investir. Tem alguma relação? Vocês conseguiram encontrar alguma casualidade por conta desse dólar sobrevalorizado? Ainda não. Os dados mostram isso. Eu estou reportando o que os números mostram. Tá. Ainda não cheguei numa conclusão. E essa pesquisa foi uma pesquisa extensa. Você falou 25 anos, mas no material que eu recebi, acho que fala de 30 anos, de 2000 e... 94 que o tempo passou. 94 É de a 94 a 24. São quase 1.200 deals analisados? Exatamente. São 1.200 deals ao longo desse período. Obviamente tem um excesso de representatividade nos períodos mais recentes, porque a indústria cresceu, e a gente fez um tratamento para não levar mais em consideração os períodos que tem mais deals. A gente conseguiu uniformizar ao longo do tempo. 2,5% não é desprezível, mas como você mesmo comentou, não é algo que atrapalha, que fez a indústria não dar certo. Mas tem formas de mitigar e evitar até a perda desse 2,5%? Claro que tem. A forma mais tradicional que se mitigaria, que é fazer um hedge cambial. O problema é que isso é muito difícil fazer no Brasil, porque o hedge cambial custa a diferencial de taxa de juros entre Brasil e Estados Unidos, se é contra o dólar, mais o spread bancário. Dado que nossos juros são muito altos, o spread acaba custando muito caro, fica em geral impraticável. Ele custa mais caro do que esse 2,5%. Outra coisa que a gente viu é que implicitamente os gestores, os fundos, conseguiram mitigar esse problema fazendo, não sei se é market time a expressão, mas a gente viu que os deals, na média, perderam 7,5% ao ano de TIR por causa do câmbio. Você está falando deal a deal? Deal a deal. Se olhar média... todas essas 1.200 transações, na média se perdeu 7,5%. Mas em vez de a gente olhar o deal, a gente olha o fundo no qual esse deal foi feito, através do qual o deal foi feito, os fundos perderam só 5,8% ao ano por causa do câmbio. Então, eles perderam menos, o fundo perdeu menos do que o ativo subjacente. Quando você fala perdeu menos, você está falando em dólar. Perdeu a TIR de real para dólar é só 5,8% a menos menor. Isso significa que os gestores conseguiram fazer algum tipo de market time. Eles escolheram momentos melhores de câmbio para investir dentro da vida de um fundo. Ou seja, um fundo vai fazer 10 investimentos. Os períodos que o câmbio estava mais sobrevalorizado, acabaram investindo menos e investiram um pouco mais quando estava subvalorizado. Nos bons momentos de vender, venderam mais do que outros. Eu também não sei explicar por quê. Porque é mantra de mercado que é impossível fazer market timing. Ainda mais em private equity. Mas os dados mostram que algo aconteceu que fez com que o retorno do fundo não fosse tão ruim quanto o retorno dos deals. E esse retorno já está considerando a inflação? Ou está desconsiderando a inflação? Desconsiderando a inflação. Desconsiderando a inflação. Então você... vai colocar, deve ficar mais ou menos no 0 a 0. 0 a 0. Eu estou criando inimigos aqui me ouvindo. Um monte de gestor vai falar, não, mas eu perdi muito dinheiro por causa do câmbio. Você perdeu, mas é que você não está olhando o outro lado, que você ganhou com a inflação. Quando as empresas estão crescendo 10% ao ano e uma inflação está de 5, 6, 7, na verdade não está crescendo 10, ela está crescendo 3, mais 7 de inflação. É que a gente gosta de excluir essa parte que não nos ajuda tanto. A gente olha só a parte boa, cresceu 10 e não cresceu 3% real. Então, na prática, o câmbio não afetou tanto, porque a inflação nos ajudou do outro lado. Ajudou em termos. Isso para fundos que investem em dólar aqui, ou seja, que tem que trazer o dinheiro dos Estados Unidos, do exterior, para o Brasil. A lei de offshores tem algum impacto nisso? Não, nenhum impacto. Porque isso é dinheiro... historicamente, era proibido o brasileiro, através de um offshore, investir no Brasil. Até tiveram alguns problemas quando a pequena exceção não foi de acordo com essa regra. O grosso eram grandes endowments, fundos de pensões americanos que investiam através, e a lei não muda para eles. Estamos com dólar a 5,40. O que você recomenda? Você pegou a pessoa errada, né? eu tô macro investor, private equity, não tem nenhuma correlação entre um e outro. Não, eu sei, mas o fato do dólar estar alto não significa que é a hora de trazer dinheiro para cá para investir, porque você vai ter mais reais. Já me fizeram essa pergunta tantas vezes, e tantas vezes eu falei, deu conselho errado. Não, 4 agora está extremamente... Disso não passa. 4,5 não passa. 5 não passa. Eu sempre errei. Então eu paro de opinar. A minha forma de ver que é o que mostra um pouco esse estudo, na vida de um deal pode perder muito dinheiro com câmbio. O dólar pode ir de 1,5 para 6.
E aí o retorno é totalmente dizimado. Só que essa é a vida de um deal. Se você investe ao longo dos vários períodos de tempo, eu investo em 2011, investo em 2012, 2013, 2014, 2015. O oposto do market timing é ter um programa contínuo. O programa contínuo faz com que a perda só seja de 2, 2,5 nesse período. Se você faz tentar apostar, agora é a hora, você pode ir comprar $1,5 e vender $1 a 6. A regra, então, é ser consistente nos investimentos, em vez de tentar acertar o momento de trazer o dinheiro ou de fazer o investimento. Exatamente. Aí a gente fala, mudando um pouco de assunto, mas quando a gente começou a investir em 2011, um dos grandes razões, a gente ia tentar captar, né? E falava com os investidores, investe comigo, por favor. E eles falavam não. E a gente tinha um negócio, a gente media as razões para o não, para tentar entender por quê e tentar melhorar o produto. Havia muitas interações. Uma das grandes razões para o não era, Ricardo, obrigado, não vou investir com você porque eu quero investir direto, eu quero escolher o ativo. Em vez de investir num fundo que diversifica para mim, não é tão legal, eu quero ter mais controle. Na hora que você vai investir num ativo, é um ativo só, ou 2, ou 3, você está exposto à volatilidade daquele ativo. A gente viu que algo como 30% dos ativos investidos por Private Equity e Venture Capital no Brasil viram pó. 25% dão mais do que 5 vezes capital. Você faz as duas médias, eu estou arredondando a matemática, dá 2 vezes e meia capital, se você investir só nos dois extremos, compensou. O problema é que se você tem um ativo, você está um ou no outro. Se você cria um portfólio de 100 empresas, a estatística começa a funcionar e você se beneficia. A mesma coisa vale com câmbio. Se você cria um portfólio de vários pontos de entrada e vários pontos de saída, o câmbio não te atrapalha tanto. Se você e gringo é muito assim, eu não sabia dessa. O gringo é muito volátil. Quando Cristo levanta, ele vem. Quando Cristo explode no chão, ele vai embora. Quantas vezes a Goldman entrou e saiu do Brasil? Vários bancos vêm e saem. Isso é famoso, que eles são voláteis. E eles tendem a sair no pior momento e tendem a entrar no pior momento. É isso que atrapalha. A gente está num momento bem volátil agora e vocês estão concluindo a captação de um fundo. Como que está a percepção do investidor estrangeiro em relação ao Brasil? Tá ruim. Assim, ela era horrível. Eu falo experiência N igual a 1, ou seja, a nossa experiência com gringos. Claro. Então ela não é perfeita, mas dá para dar um cheiro. A gente começou a tentar captar com gringos em 2016, então já faz 8 anos. 2016, 2017, era comum a gente conseguir em reuniões com investidores americanos, que é principalmente onde a gente operava, com interesse na gente. Mas só lembrando que 16, 17 foi de uma baita de uma recessão. Mais uma recessão. 18, 19 foi de pouco para quase nenhum. 20, 21, quase nenhum, para nulos. Então, Eu imaginei que fosse crescer. Não. Lula foi eleito, o telefone começou a tocar. Foi impressionante. Na semana seguinte, vários investidores começaram a vir para o Brasil com interesse. Não sei se é coincidência ou estão relacionados aos fatos, mas começou. Dito isso, é só interesse. Várias pessoas interessadas, legal, só queria saber mesmo, mas agora eu estou sem dinheiro, porque nos Estados Unidos, os fundos investiram muito, não devolveram capital, o LP gringo está sobreinvestido na indústria, então estão sem caixa. Isso está acontecendo de forma generalizada. Fala, obrigado, tinha interesse, mas não quero investir ainda. Então, eu vejo, N igual a 1, um início de uma melhora, mas foi de zero interesse. Em marketing tem aquele termo AIDA, Awareness, Interest, Decision, Action. Você tem que saber que existe, tem que estar interessado, tomar decisão e agir. Não agiram ainda. Aí não agiram, mas pelo menos são interessados. Pois é, com essa situação fiscal, todo mundo cobrando no governo para reduzir custos, tem muita gente falando que o Brasil está ficando realmente fora do mapa. Mas eu te dou um dado até. A gente gosta de números, né, para tomar decisões com base nisso. A gente viu quanto que quanto que Estados Unidos e Europa representam do volume total alocado em alternativos. Então, 6, 7 anos atrás, era 60%, 70% do volume total. Ásia, uns 20%, e daí América Latina, ou outros, que inclui África, Oriente Médio, etc., era 3%. O 3% foi para 1%, que é quase irrelevante dentro da pizza total, mas para nós dividiu por 1/3, né? A Ásia, que era muito relevante, foi irrelevante, e os 60% que era Estados Unidos e Europa, hoje virou 80%.
Então está tendo, não é só o problema Brasil, tá? Está tendo uma migração global de capitais saindo de mercados emergentes e indo para Estados Unidos e Europa nos últimos vários anos. Mas não só de alternativos, geral. Isso é alternativos. De alternativos. Talvez geral também, mas eu vi o dado de alternativos. Canets, a gente vai dar uma breve parada para que você possa ouvir uma mensagem do nosso patrocinador. JHSF, líder no segmento de alta renda, atuando internacionalmente com a excelência dos hotéis e restaurantes Fasano. Os shoppings mais exclusivos, flagships internacionais, o único aeroporto executivo internacional do Brasil e empreendimentos imobiliários únicos. JHSF, excelência em alta renda reconhecida internacionalmente. Estamos de volta com Café com Investidor. Eu converso com Ricardo Canets, sócio da Spectra, uma gestora de ativos alternativos com 7 bilhões sob gestão. Canets, vamos falar um pouquinho da Spectra agora e do mercado. Como você está vendo o mercado? 2021 foram anos assim de uma exuberância enorme. Aí depois veio o que muita gente chama do inverno das startups. 24, os números mostram uma leve recuperação. Melhorou de fato? No mundo de startups melhorou de fato. Mas a gente esquece que investimentos alternativos não é só startup, né? De certa forma, porque em 21, 22, algo como 80% do volume investido em alternativos no Brasil foi para startups ou foi para VC, o que não faz sentido, né? VC a empresa pequena devia receber o dinheiro pequeno, a empresa grande devia receber o dinheiro grande. Não é o que aconteceu durante o período de exuberância. Eu acho que a gente começa a ver uma volta à normalidade. Venture Capital é uma indústria maravilhosa que deve continuar existindo e tem seu lugar ao sol, mas os outras classes de ativos começam a se acomodar para ter seu tamanho relativo dentro da pizza. E como que está essa divisão da pizza na Spectra? Porque vocês investem em Venture Capital através de investimentos diretos ou alocando capital em gestoras, mas também em diversas outras classes de ativos. Como vocês estão dividindo isso agora? A nossa pizza foi ficando cada vez mais complicada ou complexa. E eu acho isso bom, porque cada classe de ativos tem uma dinâmica diferente de precificação, de performance e momentos diferentes. VC, especificamente, chegou a ser quase 30% da nossa alocação lá em 2017. Em 2021, 2022, a gente tinha reduzido para 5,10% e a gente está mantendo mais ou menos isso. E mesmo dentro desses 5,10%, a gente está indo cada vez para classes de ativos mais subclasses mais diferentes. Eu chamo a subclasse de Deep Tech e de Value Investing em VC, comprar VC barato, alguma coisa fora da caixa, que a gente acha que os setores são lá. A gente tem uma caixinha de legal claims, que chegou a ser 5%, 10%, mas também a gente está diminuindo para algo como 5% da carteira. Legal claims é a macro classe, muita gente entende como precatório, mas precatório é uma pequena parte dentro do legal claims. Você pode ter um precatório privado, um direito creditório privado. A gente está crescendo a classe de ativos de search fund, que é algo que a gente fala há muitos anos, a gente acha espetacular, não entendo porque não é maior, e já hoje é algo como 15% da carteira. Nosso ganha-pão de sempre, e continua sendo, é secundários, é comprar cota de fundos ou comprar fundos inteiro no meio do caminho ou no final da vida. Algo como 35% da nossa carteira está em secundários. E a gente está começando a fazer alguns nichos diferentes. A gente acabou de apoiar a criação de uma gestora que investe em esportes, que a gente acha uma tese super interessante. Que é Outfield. Vocês se tornaram LP da Outfield, não? A gente é LP, primeiro LP, eles já tinham um fundo 1, a gente ajudou eles no fundo 2 e viramos um LP muito relevante para eles. A gente apoiou a criação de uma gestora de mineração há alguns anos atrás, que a gente acreditou muito na tese. A gente ajudou a criação de uma gestora de biotecnologia no Chile, que é o pessoal da Sentinel. Sentinel. E da mineração qual é? A OR. A OR, ok. A gente investe muito em software, temos parcerias com algumas gestoras, como Cloud9 e Bridge One, que a gente gosta muito do conceito de software. O conceito de software é algo que acho que é muito mal precificado no Brasil. Grandes gestoras americanas, com a Vista, virou grande emergente, foram criadas nesse segmento. É uma classe de ativo com receita recorrente, pulverizado, margens gordas, alto retorno sobre capital, e que no Brasil você compra múltiplo de EBITDA e não múltiplo de receita.
A gente acha super, super interessante. E disso vai alguns segmentos. A gente já está... Eu não digo que a gente ajudou, mas a gente virou LP relevante do pessoal da Semenzato, que investe em franquias. A gente gosta cada vez mais do conceito de nicho. A gente acha que tem um diferencial competitivo. Vocês fazem investimentos diretos também, não? A gente co-investe. Então, a gente não é competidor desses gestores. A gente um sócio meu fica bravo quando eu falo isso. Eu falo que a gente não é smart money, a gente é dumb money. No sentido, eu não trago insight e ajuda para as empresas. Eu sou só dinheiro, porque eu estou indo junto com alguém que traz ajuda e insight. Mas eu sou esse dinheiro que esse time precisa para conseguir comprar um negócio. Mas é relevante essa parcela direta de co-investimento? Sim, uns 35% que a gente também? Faz. Então, secundárias e co-investimentos são a principal fatia da pizza de vocês aí. Se quiser, arredondaria para um terço. Tá. Então, são igualmente relevantes. Agora, queria falar mais especificamente de secundárias. Claro. Se você pegar, assim, os fundos da safra de 2014, estão começando a vencer agora em 2024. Uhum. E no momento em que o mercado não está com aquelas valuations espetaculares, talvez não seja um bom momento para vender, para fazer M&A. Mas é um bom momento para o mercado de secundárias, para que vocês comprarem essas cotas e dar saída para esses fundos? Aqui estamos nós, né? A gente tem uma visão que quase tudo tem preço. Nossa reputação não. Mas se não é uma questão reputacional, tem um valor. Tem um valor pelo qual faz sentido comprar. A beleza desses fundos final da vida, que lá nos Estados Unidos chamam de Continuation Funds, ou GP, como gestor, LEDs, eles eram quase irrelevantes em 2015 a 2018, como classe de ativos, e hoje metade do volume secundários no mundo é isso. Então, uma indústria em clara ascensão. Por quê? Porque resolve um problema. Eu vou dar um exemplo real, mas sem citar nomes. Um fundo que começa com 300 milhões de patrimônio e tem um cotista que começa com 50 milhões de cheque nesse fundo de 300 milhões. Passados 10 anos, os 300 milhões de patrimônio, vou arredondar, está em 15 milhões de reais. E logo aquele cotista que começou com 50 está com 2 milhões e meio. 2,5 para um grande fundo de pensão virou irrelevante. É dinheiro para nós, pessoa física, gente normal, mas não para um grande institucional. E logo vira mais trabalho do que benefício. Se aquele 2,5 vira 1,5 ou vira 5, não vai mudar em nada o cheque, o comprometimento total dos 30 iniciais. E individualmente, para todos os cotistas, individualmente é pouco relevante, mas a soma é dinheiro. 15 milhões de reais é dinheiro. E aí você tem um benefício de, putz, eu limpo, compro todo mundo, todo o rabicho de todo mundo a um preço interessante para mim. E eles são felizes porque estão resolvendo um problema, me sabem, estão deixando dinheiro na mesa, mas faz sentido, porque virou um problema, eu tenho um custo gerencial que é importante nas organizações. E em troca eu chego ao gestor e falo, gestor, em vez de você ter que queimar o ativo em 24, que não é um bom momento para vender, dado que eu estou entrando agora, você pode vender em 2029, daqui 5 anos. Todo mundo sai ganhando. Vocês têm feito mais isso, então? A gente tem feito bastante disso. A gente fez... Mas o alvo é quem dessas secundárias? São esses fundos de pensão? O fundo de pensão, na verdade, é uma LP. É LP. Então, quando a gente compra cota de fundo, você fala com fundo de pensão, você fala com cotista. Sim. Quando de pilete, você não fala com cotista, você fala com gestor. Então, define o alvo. Tem uma pessoa final que toma a decisão, que é o cotista de qualquer forma. Mas o processo produtivo é via gestor, que você provoca. Gestor, tem uma solução, você está com um problema, você está sendo pressionado para vender agora, em 2024, os ativos. Eu tenho uma solução para você não precisar vender. Aí, mais ainda, eu não preciso comprar tudo. Se algum cotista seu quiser continuar, faça o favor, pode continuar junto, não tem que dragar as pessoas. Você pode comentar que operações foram feitas? A gente fez recentemente, começo do ano passado, a gente fez com um fundo da Investec, que até foi público. A gente tinha feito dois fundos da Angra em 2020. A gente fez um com a FIR em 2018. A gente fez com a DGF em 2015, 2016. Eu posso estar errando os números. E fiz mais e eu estou esquecendo. A gente fez com a Darby e mais alguns outros. Legal. Canitz, a gente está chegando ao final e no final vou fazer um bate-bola um pouquinho diferente com você, que como você já participou, não vou repetir as perguntas do bate-bola final. Vamos lá? Vamos. Me diz o investimento que você se arrepende.
Em 2013, a gente estava testando uma classe de ativos novas que era Distress. A gente achou que fazia sentido, o Brasil estava entrando em Distress, a gente achou que era legal. E a gente encontrou um gestor que nos ofereceu um investimento que parecia super interessante. Era o começo o conceito de UPI, que é a Unidade Produtiva Independente, que você compra um ativo dentro de um leilão judicial e com isso você leva o ativo sem o passivo. E a gente fez um investimento para testar, e é até super, super legal. Em 2 meses virou pó. Era distress. Em 2 meses virou pó. A gente até achava, o nosso memo era, tem 50% de virar pó, tem 50% de chance de virar 5 vezes capital em um ano, logo faz sentido. Mas, putz, dói. Mas vocês investem em distress ainda. Continuamos investindo. Quer dizer, foi uma lição, pelo menos. Nossa, que lição. E um investimento que você se orgulha? Então, a continuação. Ter continuado investindo em distress. Ah, é? Poxa. Porque o padrão disso seria, depois de você ter uma experiência tão mal sucedida, esquece, esse negócio não funciona. E a gente concluiu que foi aleatoriedade, tinha dado errado no caso, tinha questões micro específicas que naquele caso não funcionaram, não é que a classe ativa não funcionava. O time era até legal, não deu certo. E a gente tomou coragem e falou, vamos continuar nisso, e investiu com um time que acabou virando Starboard, e co-investiu com eles uma mina de cobre, chamada Mineração Caraíba. E era um negócio bem cabeludo, a mina estava debaixo d'água, literalmente debaixo d'água. Tinha estourado um dia que inundou a mina, graças a Deus não teve casualidades. E o dinheiro era para tirar a mina debaixo d'água, metaforicamente e realisticamente. Em 10 meses foi disso para fazer um IPO em Toronto, e que a gente vendeu 100% das nossas, 95% das nossas ações. Foi um retorno assim, surrealmente bom. E um aplicativo que não pode faltar no seu smartphone? Aplicativo o lugar comum é o WhatsApp, mas esse virou um problema, porque o e-mail foi substituído pelo WhatsApp. Eu acho que porque a gente percebeu que as pessoas respondem mais rápido no WhatsApp do que no e-mail, todo mundo foi pro WhatsApp, e é por aí que vai. Mas é tão mais eficiente do que e-mail. Tem um cara hoje, me mandou uma mensagem semana passada, eu tinha visto, esqueci de responder, e daí se perdeu lá na fila. O e-mail não, eu tinha um sistema muito mais fácil de ordenar, de garantir que você responde, mas o WhatsApp virou o novo benefício, porque tem agilidade, mas malefício que gera uma dor de cabeça. Você vai do céu ao inferno, né? Assim, é uma mão na roda, mas também é uma quantidade gigantesca de mensagens e de grupos que às vezes está começando a ficar impraticável como e-mail muitas vezes. Alguém me falou que tem 2 contas, tem a business e a pessoal, e daí você consegue dividir. Mas está começando a complicar a vida, cara. É isso aí, nós. E Canetis, para finalizar, todo mundo tem uma frase, um mantra que leva para a vida. Qual é a sua? Eu vou te dar uma pequena... da onde que veio? Eu fiz faculdade, e um grande amigo meu de faculdade é o Eduardo Saverin, do Facebook. Cara fenomenal. Você estudou com o Saverin? Estudei. Então, você estudou com o Zuckerberg também? Zuckerberg. Olha só, revelação aqui. E ele era um grande amigo, super amigo da faculdade, a gente se via quase todos os dias, e o cara perfeito, o cara mais inteligente, tipo, nota 10, GPA 4.9, fazia 2 majors ao mesmo tempo, era assistente de professor de 2, eleito o melhor, pegava a mulher até não poder mais, tipo, e era humilde, né? Só. Deve continuar sendo, mas não tinha nenhuma crítica a fazer para a pessoa, foi lá e montou o Facebook. Em 2006 eu fui para Nova York, fui almoçar com ele, e a gente conta só nossas vidas. Minha vida, eu me fudendo, sem dormir, varando noite, trabalhando na GP, tipo, só ganhando mal, e ele viajando de jatinho, jantando no iate do Michael Dell, não sei o que, fazendo o Facebook. Daí termina a gente contar as nossas 2 vidas nesses últimos anos que a gente não se disso, e ele fala, Ricardo, queria ter tido a tua vida. Negão, troca agora. E ele falou, não, mas eu sei que você se fodeu. Foi bem difícil. Mas você tá galgando aos poucos. Você tá indo, você tá trilhando o seu caminho. O meu foi rápido demais. E foi por sorte, a gente não achou que ia dar certo. Foi uma brincadeira. E acabou dando certo. E aí, o que eu faço hoje? Já tô rico. Vou fazer outro negócio para ganhar mais dinheiro. Eu não tinha questão de propósito na época. Ganhar dinheiro, tipo, agora eu não sei mais se as meninas querem ficar comigo porque sou eu,
ou porque você é um dos fundadores do Facebook. Eu sei que você está se danando, mas e aos poucos é bem mais legal. E esse mantra ficou comigo e foi muito forte para mim, tipo, cara, não tenta dar um passo maior que a perna, não é que ele tentou, mas não fique frustrado que tá difícil chegar lá. É bem o caminho que importa, e fazer aos poucos tem um valor muito grande. Olha só, muito legal esse mantra, então. Aos pouquinhos se chega longe. Canetes, mais uma vez, obrigado. Prazer aqui ter você no Café com o Investidor. Valeu, muito obrigado. Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com o Ricardo Canetes. Ele é sócio da Spectra, uma gestora de ativos alternativos que tem aproximadamente 7 bilhões de reais sob gestão. Você pode assistir esse programa nas páginas do Neofeed, neofeed.com.br, ou na nossa página no YouTube. Você também pode ouvir esse programa no seu tocador preferido de podcasts. Obrigado e até o próximo episódio.